E aí eu pergunto para vocês, há certeza na salvação? O crente pode perder a salvação? E aí eu pergunto para vocês, há certeza na salvação? O crente pode perder a salvação? E o crente desviado? Vamos ler sobre o crente desviado então aqui, Miriam. E eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Hebreus 6. Esse é provavelmente um dos textos mais controversos do Novo Testamento, um dos de mais difícil interpretação, e eu não tenho presunção nenhuma de esgotar ele, porque é onde os teólogos mais saem na pancadaria nesse texto aqui. E eu não poderia deixar de citar ele, eu poderia passar ao largo dele, mas eu preciso citar esse texto, a gente precisa lê-lo, a gente precisa entender um pouquinho. E tá todo mundo com ele aberto aí? Esse é um texto difícil, vamos ler, presta atenção enquanto eu estiver lendo. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. E aí? O crente perde a salvação? Rapaz, que texto é esse, hein? Não é eu que tô falando não, tá escrito aqui. Que diacho é estranho aqui, né? Que tá falando assim, para aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, mas caíram. Esse é um dos textos mais controversos e é um dos textos mais utilizados pelas pessoas que acreditam que o crente perde a salvação. Existem outros, mas esse é de longe o mais intenso, o mais bagunçado. E como é que a gente pode entender esse negócio? Como é que a gente pode entender esse texto? A gente aprendeu lá na primeira aula que a gente teve sobre chaves de interpretação da Bíblia que a Bíblia precisa interpretar a própria Bíblia. Esse é o primeiro texto, que o primeiro ponto em que a gente viu nas nossas primeiras aulas é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, o que a Bíblia interpreta sobre esse texto? Então, eu peço que alguém abra lá em 1 João 2,19, que diz assim: Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Parece que João está explicando, né, esse texto, né? Quando você lê, a sensação é que João está explicando o texto de Hebreus, né? Eu ouvi não, eu li um tempo atrás num comentário falando sobre esse texto de Hebreus que eu achei muito interessante, né? Porque ele está falando aqui de apóstatas, pessoas que teriam tido contato com o Evangelho, mas decidem sair totalmente dele e se tornando apóstatas e maldizendo ali, tomando decisão contra Jesus. E a melhor explicação que eu ouvi quando ele fala aqui, que eles falam assim, que provaram o dom celestial, que foram iluminados, mas em momento algum o texto está dizendo que eles foram salvos, em momento algum está envolvendo a fé, em que a fé os conduziu à salvação, em momento algum está dizendo que eles efetivamente foram salvos, em momento algum está dizendo isso no texto, todo o tempo está dizendo assim que eles provaram, experimentaram, tornaram-se participantes, ou seja, participaram, provaram. E um texto muito interessante que eu li sobre esse aqui, de um comentarista, não lembro se foi o Carson ou o McDonald, um deles, ele dizia assim que você consegue provar uma coisa sem engolir. Ele fala, Jesus mesmo na cruz, ele prova quando os caras dão lá vinagre para ele prova aquele negócio na boca, mas não engole, ele não engole aquilo. E a gente pode provar. Não sei se vocês já tiveram experiência de repente põe alguma coisa na boca e cospe, porque o negócio está tão absurdamente ruim que você não consegue engolir aquilo. Então, o sentido que
dos que eu vi desse texto até agora, que eu mais gostei da interpretação, que mais fez sentido para mim, é de pessoas que provaram, botaram isso na boca, degustaram, fizeram ali a degustação e depois cuspiram, falaram, não quero esse negócio, não gostei desse treco, não quero mais, não quero isso. Isso não é o que eu quero para minha vida. Ou seja, você não engole. A gente vai ler um texto aqui para frente que Jesus está falando que a gente tem que comer da carne dele e beber do sangue dele. Não é só você simplesmente provar, você tem que engolir esse treco para que ele passe a ser parte de você. Você tem que tomar posse. E essa é a beleza da ceia, da Eucaristia, porque o que acontece? Quando você toma o corpo de Cristo e você bebe do seu sangue, quando você come alguma coisa, é muito interessante. Agora a gente lembra das aulas de biologia, né? Ver que não foram em vão, existe alguma conexão. Quando você come alguma coisa que esse treco vai para o teu estômago, você vai tendo as enzimas quebrando esse negócio aí, e você vai destruindo aquilo e aquilo passa a ser parte de você. Porque aquilo que a gente está comendo, de alguma maneira, aquilo passa a ser alimento para as nossas células. E aquilo passa a ser parte integrante do nosso corpo. Aquilo que não presta é eliminado fora, vai para o xixi, vai para o cocô, não tem jeito. Mas o que é bom passa a ser parte da gente. Então, o fato da gente participar da ceia do Senhor, de comer o seu corpo e beber do seu sangue, a gente se torna um com Ele. Não sei se vocês já tinham parado para prestar atenção dessa maneira quando vocês estiverem tomando a Santa Ceia. Ó, que pensamento diferente sobre isso. Então a gente poderia entender esse texto aqui de uma maneira em que eles estão provando aquilo, mas cospem fora. Não quero isso. Você come aquele negócio, cospe fora. Você não engole. Essa é uma maneira que eu achei bem interessante de entender esse texto. E se tem esse texto que é bastante controverso para a gente entender se a gente tem certeza na salvação, agora eu quero ler um caminhão de texto com vocês. 1 João 4, 13 e 15. Diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ou seja, aqui a permanência, não tem possibilidade de um negócio perder. Deus permanece nele, acabou. Vamos voltar lá para Romanos. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, e uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então agora a gente está vivo. O pecado que já morreu, o velho homem já morreu. Agora não. Então, se o velho homem já morreu, como é que eu vou ressuscitar esse velho homem agora em pecado de novo? Já morreu. Já morreu. O velho homem já morreu. Não tem mais jeito. Agora vamos ver lá Romanos 8. E eu vou ler esses 3 versículos, o 35, o 38 e o 39. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Agora eu vou ler o 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, não tem nada na criação, nada na criação que poderia nos separar de Deus. Vamos ler agora 2 Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova criação. Acabou, não tem mais conversa. É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então assim, já passou, já foi justificado, já não tem mais como eu perder a salvação, eu não consigo perder a salvação porque as coisas velhas já passaram.
E eis que surgiram coisas novas. Acabou, não tem mais papo. Vamos lá para Efésios. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que permanecem a Deus para o louvor da sua glória. Não tem jeito, a gente foi selado, tem lá aquele negócio, né? Atestado do Inmetro, né? Tipo, pode confiar nesse negócio aqui. Então é que a gente foi selado por Jesus Cristo. Acabou, não tem o que fazer, não tem como perder nada. Vamos agora o 2, 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a gente foi ressuscitado junto com Jesus. Olha que negócio maluco. Então o velho homem já morreu, não tem como mesmo. Agora 2,13. Eu gosto muito do capítulo 2 de Efésios, viu gente? Eu acho sensacional. O 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Jesus nos aproxima. Foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então nós fomos aproximados. Ainda no 2, o 19 até o 21. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então é aquele negócio, uma vez filho, filho para sempre, não tem esse filho. Vamos ler mais. Gálatas 20. Gálatas 20 não, né? Nem tem. Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então como é que a gente vai perder a salvação se agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim? Apesar de a gente continuar pecando, apesar de a gente precisar buscar uma vida de santificação, uma vida de santidade, uma vida ali que esteja diante de Deus, a gente agora é Cristo que vive em nós. Como é que a gente vai perder a salvação? Agora vamos lá para 1 Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Ou seja, aqui também não tem conversa, não tem jeito. Uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Não tem jeito, jamais poderá ser perdida, não tem como. Você vê que os apóstolos eles não deixam um negócio ali com meio termo, não, é muito enfático. Aí a gente volta lá para 1 Coríntios. Assim foram alguns de vocês. Antes ele estava falando de diversos pecados, fala de idolatria, imoralidade sexual, um monte de coisa. Aí ele fala, assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então acabou. A gente foi lavado, a gente já foi justificado, a dívida já foi paga, não tem mais dívida, acabou. E se você ainda tem dúvida sobre tudo isso, agora vamos ouvir Jesus falar. Porque até agora a gente está ouvindo o apóstolo falar. Vamos ouvir Jesus, o que Jesus fala. Agora a gente vai ler os últimos versículos e está lá em João 4. João 4,14. Vocês devem se lembrar, essa é a passagem de Jesus conversando com a mulher samaritana. Quando ele está ali naquela cidadezinha lá de Sicar, ele está conversando com a mulher samaritana e aí ele pede para ela tirar água do poço e tal. E aí ele começa a falar. E aí no 14 diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
nunca mais terá sede. Não tem essa possibilidade de eu beber da água, depois não querer mais e depois beber de novo. Não, acabou, nunca mais vai ter sede, acabou, nunca mais. Foi, passou de uma vez só. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Acabou. Já tem. Já tem a vida eterna, já passou da morte para a vida, não tem outra possibilidade, já foi, já passou. Agora, João 6, 54 até o 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, assim, de novo, eu passei a me tornar um com Jesus. Ó, que negócio maluco. João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. E elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ninguém arranca da minha mão. Ninguém arranca, ninguém arranca. Não tem jeito, não tem conversa. E aí eu posso perguntar para vocês, há certeza na salvação? E aí tem um cara que eu gosto bastante, que é um comentarista bíblico, ele diz que quem quer em Cristo está eternamente seguro. E aí, então, agora eu pergunto para vocês: há certeza na salvação? Sim.